Vamos lá para as teses. As duas primeiras teses, tranquilas. Ó, a primeira tese, ela está cancelada. A tese 51, ela está cancelada. Ela diz o seguinte: crimes falimentares, inquérito judicial, defesa do falido, prazo a partir da intimação. Essa tese 51, ela foi cancelada em novembro de 2007, exatamente por conta da nova lei de recuperação judicial. Então, vamos esquecer a tese 51, vamos para a tese 52. Apesar de a tese 52 não estar cancelada, eu já peço para vocês ignorarem essa tese, porque ela está se referindo aos crimes de imprensa. E nós sabemos que numa DPF a lei de imprensa foi considerada não recepcionada pela nossa Bíblia política. Então ignorem as teses 51 e 52, vamos direto para a tese 53, e aqui dois promotores que estão assistindo, estou vendo a foto dos dois aqui no Periscope, ó, Vinícius e Igor, lado a lado, olhando para mim, e novamente eu me sentindo na fase oral, na sabatina de concurso. A tese 53, ela diz o seguinte: uso de documento falso, carteira de habilitação, apresentação a policial. O crime de uso de documento falso previsto no artigo 304 do Código Penal está caracterizado com o simples porte da Carteira Nacional de Habilitação. Se o agente apresentou à autoridade policial, o crime já estava consumado. Essa tese é importante, já caiu em concurso do MP de São Paulo. Por quê? Porque normalmente a tese da defesa é a seguinte: ele que tinha CNH falsa não usou ao apresentar para o policial. Na verdade, foi o policial que solicitou que o motorista apresentasse. Logo, não foi uma apresentação espontânea, ele foi provocado a usar esse documento falso. Tendo sido ele provocado a usar o documento falso, não haveria crime exatamente por conta dessa provocação da autoridade do Estado. Essa tese não vinga nos tribunais e também no MP de São Paulo, porque para o MP de São Paulo, você, a partir do momento que sai de casa portando a CNH falsa, já consumou o crime do artigo 304, pois se trata de documento de porte obrigatório de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Então vejam, você está dirigindo o seu veículo automotor e portando CNH falsa, o crime já está consumado. Se você apresentou para o policial ou não, isso é pós-factum. Se você apresentou para o policial, não pós-factum. Se foi uma apresentação provocada ou não, não importa, o crime já está consumado. Tá ok? Tese 53 do MP de São Paulo. Vamos para a tese 54. A tese 54 é muito tranquila. O MP não destoa do entendimento pacífico dos tribunais superiores. A tese 54 diz que é perfeitamente possível o homicídio qualificado e também privilegiado, desde que a qualificadora seja objetiva. É possível homicídio qualificado e também privilegiado se a qualificadora for objetiva. Rogério, e se a qualificadora for subjetiva? Se a qualificadora for subjetiva, ela não deve ser quesitada caso os jurados reconheçam a figura privilegiada. O privilégio, sendo reconhecido pelos jurados, automaticamente impede a quisitação de qualificadoras subjetivas. O juiz não pode perguntar qualificadoras subjetivas, só está autorizado a perguntar qualificadoras objetivas. São incompatíveis. A compatibilidade só é possível entre o privilégio, que sempre é subjetivo, com a qualificadora quando objetiva.
O privilégio, sendo subjetivo, não coexiste com qualificadora subjetiva. Aqui nós aplicamos a máxima da física. Os iguais se repelem, os opostos se atraem. Se o privilégio é subjetivo, ele só coexiste com qualificadora objetiva. Se o privilégio é subjetivo, ele repele qualificadora subjetiva. Compreenderam? Então agora é de suma importância você decidir se a qualificadora do feminicídio é objetiva ou subjetiva. Você já sabe que se os jurados reconhecerem o privilégio, o juiz só está autorizado a perguntar qualificadoras objetivas, não as subjetivas. Então temos que decidir se o feminicídio, que é uma qualificadora do parágrafo 2º, inciso 6, é subjetiva ou objetiva. Se você entende que o feminicídio é subjetiva qualificadora, reconhecendo os jurados o privilégio, o juiz não pode perguntar sobre feminicídio. Se você entende que o feminicídio é objetiva qualificadora, os jurados reconhecendo o privilégio, o juiz está autorizado a perguntar sobre o feminicídio. E agora? Eu entendo que o feminicídio é uma qualificadora subjetiva, diz respeito ao motivo do crime, motivo de preconceito, menosprezo ou discriminação quanto ao sexo feminino. Eu entendo que é subjetivo. Mas o MP de São Paulo, apesar de não ter tese nesse sentido, pelo menos vamos deixar mais para frente para aprofundar esse assunto, o MP de São Paulo tem um estudo elaborado pelo Centro de Apoio às Promotorias Criminais, dizendo que o feminicídio é objetivo no caso do parágrafo 2º, letra A, inciso 1, e é subjetivo no caso do parágrafo 2º, letra A, inciso 2 do artigo 121. Tá ok? Vejo que o Vinícius está concordando comigo, o que me traz uma tranquilidade de espírito tremenda. Pessoal, por mais que fosse desejável que a qualificadora fosse rotulada como objetiva, o legislador acabou se traindo na redação. Aliás, se você entende que é objetivo, você pode acabar confundindo feminicídio com femicídio. E nós não podemos dar margem a essa confusão. Tá bom? Então, repito, feminicídio tem um estudo do Centro de Apoio às Promotorias Criminais, no sentido de que o 121, parágrafo 2º-A, inciso 1, é objetivo. 121, parágrafo 2º-A, inciso 2, é subjetivo. Eu discordo. Tá ok? Vamos lá. Só um detalhe. Homicídio qualificado privilegiado deixa de ser hediondo. Homicídio qualificado privilegiado deixa de ser hediondo, é o que prevalece, inclusive, nos tribunais superiores. Tá bom? Vamos agora para a tese 55. A tese 55, na minha opinião, ficou enfraquecida com a reforma do CPP de 2008. Ela fala: júri, agravante não constante da denúncia e reconhecimento pelo jurado. Pessoal, a partir da reforma de 2008, o jurado não reconhece mais agravantes e atenuantes. Jurados não decidem mais agravantes e atenuantes. Não deve fazer mais parte da quesitação agravantes e atenuantes. Então, nós temos que reformular essa situação da seguinte maneira: vamos imaginar que na pronúncia não existe determinada agravante e o juiz, depois do julgamento popular, resolve reconhecer uma agravante, repito, não constante da pronúncia. Para o MP, essa hipótese reconhece mera nulidade relativa. Tá ok? Vamos para a tese 56. A tese 56 é uma tese muito cara para o Ministério Público em geral. Falo tanto para o Ministério Público de São Paulo, tenho certeza que também falo em nome do Ministério Público de Goiás, representado pelo Vinícius, e pelo Ministério Público do Ceará, representado pelo nosso grande Igor. Olha só. A tese 56 está trabalhando o falso testemunho. Ela diz exatamente o seguinte, tese 56. A sentença no processo em que ocorreu o falso testemunho
não é condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia. Rogério, o que significa isso? Vamos imaginar que eu menti como testemunha numa ação de divórcio. Eu menti como testemunha num homicídio de trânsito. Eu posso ser processado por falso testemunho antes do fim do processo de divórcio? Posso ser processado por falso testemunho antes da sentença no processo por crime de trânsito? Ou eu só posso ser denunciado por falso testemunho depois que for sentenciada a ação de divórcio? Ou eu só posso ser denunciado por falso testemunho depois que for sentenciado o processo por crime de trânsito? A tese do MP de São Paulo é no sentido de que a tese do MP de São Paulo, eu vou repetir que eu vi que travou o Periscope, então eu vou repetir, fiquem tranquilos. A tese do MP de São Paulo é no sentido de que a sentença no processo de divórcio, a sentença no processo por crime de trânsito, não é condição para se ajuizar a ação por falso testemunho. Ah, Rogério, mas ele pode se retratar até a sentença do processo de divórcio. Ele pode se retratar até a sentença no processo por crime de trânsito. Não é melhor aguardar esse prazo de retratação? Não, porque a retratação ela é causa resolutiva e não suspensiva do poder punitivo. Vejam, eu menti num processo de divórcio. Eu posso ser processado por falso testemunho antes mesmo de encerrar o processo de divórcio. Se até o encerramento do processo de divórcio eu me retratar, extingue a punibilidade e pronto. Mas enquanto eu não me retratar, o poder punitivo do Estado existe e deve ser concretizado. Eu menti num processo em crime de trânsito. Eu tenho até a sentença de primeiro grau para me retratar. Vejam, não é o simples fato de ter um prazo para eu me retratar que eu não posso ser processado por um crime que já se consumou. Eu posso ser processado por falso testemunho, sim. E se eu resolver me retratar até a sentença de primeiro grau no processo por crime de trânsito, extingue a minha punibilidade. A retratação é causa resolutiva e não suspensiva do poder punitivo. Compreenderam? Joia? Fácil. Vamos para a tese 57, que também diz respeito ao falso testemunho. Está dizendo que o falso testemunho é crime formal. A extinção da punibilidade do crime onde ocorreu o depoimento mendaz não se estende ao crime de falso testemunho. Isso é importante. Isso é importante. Olha só. Eu menti num processo por crime de trânsito. Não é porque ocorreu a extinção da punibilidade do crime de trânsito que eu não vou responder pelo falso testemunho. Vamos imaginar que eu menti num processo por crime de trânsito. Aí, o autor do crime de trânsito morre, extingue a punibilidade dele. O fato de estar extinta a punibilidade do autor do crime de trânsito não impede que eu seja processado por falso testemunho. A extinção da punibilidade do crime sobre o qual eu prestei um testemunho mendaz não atinge o 342 do Código Penal. São crimes autônomos e independentes. Aliás, pessoal, eu já dei até um exemplo de falso testemunho em processo civil. É perfeitamente possível a existência de falso testemunho em processo civil onde nem crime existe. Tá ok? Joia? Vamos para a próxima tese, a tese 58. Ela fala da interrupção da prescrição no caso de acórdão condenatório. Tem um feeling, eu acho que vai cair essa tese. Ó, tese 58 eu acho que vai cair. Eu tenho duas testemunhas aqui importantes, Vinícius e Igor. Tese 58 eu acho que vai cair. O Vinícius já foi examinador do MP de Goiás e sabe, como examinador que foi, que essa história de
o feeling, imaginar o que pode ou não cair, é chute total. É chute total. Mas às vezes a gente acerta, não é verdade, Vinícius? Então eu vou postar as minhas fichas na tese 58. A tese 58 diz o seguinte, ó. Preste atenção. Ela diz: o acordo que reforma a sentença absolutória condenando o réu é causa interruptiva da prescrição, e a interrupção ocorre na data da sessão de julgamento. Nós sabemos que a prescrição ela tem as causas interruptivas anunciadas no artigo 117 do Código Penal. Tá ok? 117. O artigo 117, inciso 4, diz que a prescrição interrompe-se, 1, pela publicação da sentença condenatória, e 2, pelo acórdão condenatório. Então, se o juiz te condenou, a publicação da sentença condenatória interrompe a prescrição. Se o juiz te absolveu, o tribunal reforma a absolvição, é exatamente esse acórdão condenatório que interrompe a prescrição. Agora vejam, no que diz respeito à sentença, eu até trouxe aqui para vocês. Olha que interessante. Rogério, o que eu entendo por publicação da sentença condenatória de primeiro grau? Vejam, a publicação da sentença condenatória interrompendo a prescrição não se confunde com a sua divulgação na imprensa oficial. A publicação da sentença condenatória compreende o quê? Compreende exatamente o ato do escrivão que procede à juntada da sentença aos autos. Tá ok? Publicação da sentença condenatória deve seguir os termos do artigo 389 do CPP. Considera-se publicada a sentença quando o escrivão procede à juntada dessa aos autos. Mas se o juiz absolve, interrompe-se a prescrição com um acórdão condenatório. Rogério, e o que eu entendo por acórdão condenatório? Olha só, o Vinícius dizendo, eu mesmo já fiz essa questão no último MP de Goiás. Opa, o próprio Vinícius, que foi examinador do MP de Goiás, trabalhou essa tese 58 no último concurso do MP de Goiás. Então olha o feeling meu como tá dando certo. Ô Vinícius, tá vendo como o feeling aqui tá aguçado? Tá percebendo ou não? Tá aguçado o feeling. Olha, vou repetir até por conta dessa observação do Vinícius. Vejam. Aliás, quem imaginava, Vinícius, que há 10 anos eu ia estar conversando com alunos, dando dica para concurso do MP, com ex-examinadores batendo papo comigo, tudo ao vivo. Vocês já pararam para pensar nisso? Há 10 anos, quem ia imaginar que eu ia estar dando dicas para vocês de concurso, com, por exemplo, pessoas como Vinícius e Iga batendo papo ao vivo. Eu fico impressionado com isso, né? Bom, vamos lá. Ó, então repetindo. A prescrição interrompe-se nos termos do artigo 117, inciso 4 do Código Penal, com a publicação da sentença condenatória. E eu entendo por publicação da sentença condenatória exatamente nos termos do artigo 389 do CPP, ou seja, com... tá aqui, ó, eu até anotei para vocês. Considera-se publicada a sentença quando o escrivão procede à juntada desta aos autos. Se o juiz absolve e o tribunal condena, o acórdão condenatório também interrompe. O acórdão condenatório também interrompe. Então, olha só, grande Igor Pinheiro, o acórdão condenatório também interrompe. Agora, o que eu entendo por acórdão condenatório como causa interruptiva? A tese do MP de São Paulo diz que o acórdão condenatório interrompe a prescrição na data da sessão de julgamento. Olha só que interessante. Angélica do MP de São Paulo. É minha colega? Acho que é. Se é a Angélica que eu estou imaginando, temos mais uma promotora assistindo aqui, ó. Então, veja. Olha, por acórdão condenatório é o mesmo, a grande Angélica, substituta e destruindo no tribunal do júri, destruindo lá, humilhando a defensoria pública no tribunal do júri. Vejam, pessoal, acórdão condenatório interrompe a prescrição na data da sessão de julgamento.
O acórdão condenatório interrompe a prescrição na data da sessão de julgamento. Rogério, essa tese do MP de São Paulo não está furada? Não, não. Essa tese do MP de São Paulo coincide com o entendimento reiterado dos tribunais superiores, em especial do STJ. Tá ok? STF e STJ têm esse mesmo entendimento. No meu livro penal geral, eu trago um julgado do STJ, um julgado do STF exatamente nesse sentido. O acórdão condenatório interrompe a prescrição na data da sessão de julgamento. Tá ok, galera de Manaus? Fácil? Então vamos para a tese 59, penúltima tese. Ela fala do sursi e da condição no primeiro ano do período de prova restritiva de direitos. A imposição de prestação de serviço à comunidade ou outra pena restritiva de direitos como condição do sursi no primeiro ano do período de prova é, em princípio, obrigatória. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, tem um detalhe importante. Pessoal, nós temos 4 espécies de sursi. 4 espécies de sursi. Nós temos o sursi simples, nós temos o sursi especial quando há reparação do dano, nós temos o sursi etário no caso da pessoa com mais de 70 anos e nós temos o sursi humanitário no caso da pessoa portadora de grave anomalia física. Tá ok? Olha só que interessante. 4 espécies de sursi. Não existe sursi incondicionado. Não existe sursi incondicionado. O que significa isso? Significa que não importa a espécie de sursi, no primeiro ano do período de prova tem que haver condições a serem cumpridas pelo beneficiado. Não existe sursi incondicionado. E a tese do MP de São Paulo é exatamente nesse sentido. Em princípio, no primeiro ano do período de prova, ele tem que cumprir prestação de serviço à comunidade ou outra pena restritiva de direitos. Não existe sursi incondicionado. É claro, se ele reparou o dano, aí as condições são menos rigorosas. Ele vai obedecer o 78, parágrafo 2º do CP. No caso do sursi etário humanitário, pelas condições do beneficiário, as restritivas podem ser diversas da prestação de serviço à comunidade, como limitação de fim de semana. O que não se admite, e é esse o espírito, o que não se admite, e é esse o espírito da tese 59, é um sursi incondicionado, um sursi em que no primeiro ano do período de prova o beneficiário não está sujeito a qualquer condição. Isso é um absurdo, isso é uma clara proteção deficiente do Estado. Tá ok? Vamos para a última tese, e a última tese, a tese de número 60, ela fala de... Um beijo então para Ana Paula, olha só, nossa futura colega do MP de São Paulo. Vejam, a tese 60 trabalha crimes da lei de parcelamento do solo urbano. E você acha que essa lei não cai em concurso? Tem candidato, Vinícius, olha, que acha que examinador não vai dar bola para a lei 6766. Cuidado, essa lei tem crimes. A lei 6766 tem crimes. Crimes que envolvem o parcelamento ilegal ou clandestino do solo urbano, crime contra a administração pública. E é extremamente interessante a tese 60, porque ela diz o seguinte: os crimes contra a administração pública, o Vinícius está até alertando o artigo, ó, artigo 50, já caiu no MP de São Paulo, já caiu em outros MPs. A tese 60 diz: os crimes contra a administração pública definidos na lei 6766 são formais, não são materiais, são formais. O que significa isso? Significa que eles se consumam independentemente da verificação do prejuízo. Não adianta o loteador depois demonstrar nos autos que regularizou o loteamento e com isso ele quer que desapareça o crime. É um detalhe importante que o Vinícius está lembrando e você não pode esquecer. O crime é formal, já se consumou, o eventual prejuízo é mero exaurimento. É mero exaurimento. Compreenderam isso? É mero exaurimento. E isso é importante, porque se ele regularizar o loteamento,
O crime já está consumado, essa regularização pode eventualmente ser considerada pelo magistrado no artigo 66 do Código Penal, uma atenuante nominada. O que você acha, Igor? O que você acha, Angélica? O que você acha, Vinícius? Se ele regularizar o loteamento, talvez até considerássemos como uma atenuante nominada do artigo 66 do Código Penal. Talvez isso, mas jamais desaparece o delito. Compreenderam? Com isso, pessoal, nós já trabalhamos as 60 primeiras teses do MP de São Paulo. Você vai prestar magistratura também? Rogério, eu vou prestar magistratura de São Paulo. Não se esqueça do nosso aulão de véspera, dia 24 de junho, no Hotel Transamérica. Não se esqueça do nosso aulão de véspera, dia 24 de junho, no Hotel Transamérica. Quem vai prestar, TJ de São Paulo. Não esqueça, dia 24 de junho, aulão de véspera, vou estar eu, vai estar o Cristiano Chaves, vai estar o Matheus Carvalho, vai estar o Robério, vai estar o Fábio Roque, vai estar o Daniel Assunção, Maurício Cunha e uma galera tremenda aí, todo mundo unido para dar aquelas últimas dicas para quem vai prestar o TJ de São Paulo. Tá bom? Então nós já vimos 60 primeiras teses do MP de São Paulo, nós temos ainda, mas se eu não me engano, quase 400 teses. Mas o MP está nos ajudando, ele está demorando um pouco com o edital. Perguntando se a Sofia vai. Sofia? 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 Galera tá perguntando. Tá chegando. Hã? Tá chegando. Tá chegando? O pessoal tá perguntando se você vai com o papai no TJ, no aulão do TJ de São Paulo. Você vai? Você quer ir? Lógico que eu vou, né? Você vai? Lógico, né? Você vai lá fazer o quê? Você vai dar dicas para as pessoas? Eu vou dar dicas, eu vou tirar foto com vocês. Vou também Dar autógrafos? dar autógrafos. Ah. E não sei mais. Você já Eu vou fazer um monte de coisa que... Você falou o trabalho que você fez na escola hoje? Ô Vinícius e Igor e Angélica, olha que interessante, tá aumentando a audiência. Eu acabei as dicas, agora que a audiência sobe. Interessante isso aqui, né? Conta pra aí, qual foi o teu trabalho de escola hoje? Aquele que eu fiz aqui. É assim, era uma lição de casa. Tava escrito, eu escrevi, se eu fosse uma delegada. E aí, eu faria. E aí eu escrevi. Você escreveu o quê? Não lembro. Não lembra? É. O legal é que o primeiro desenho dela que foi censurado era o seguinte: se eu fosse, ela pôs uma delegada. Aí depois falou assim: eu faria o quê? O segundo desenho dela tinha uma pessoa morta. Mas aí eu apaguei Aí e minha ela mãe disse apagou. assim, Tinha uma apaga pessoa isso, apaga. E Aí ela outra teve que era, apagar. eu faria. Então E peraí, aí, mostra pra eles, ó, mostra pra eles. Então daqui, ó. Se eu fosse uma delegada, eu faria justiça e protegeria as pessoas. O interessante é que esse desenho que foi apagado tinha uma pessoa morta. E aí o resto é, se eu tivesse poderes mágicos, aqui uma varinha, e aí eu faria com que acabasse com as guerras E a fome fome? E com os bandidos. Ela acabaria com a guerra, com a fome e com os bandidos, não é verdade? Muito bem, muito bem. Legal. Vai! Tchau, galera. Tchau. Fala tchau pra galera, então. Fala até meus o alunos. aulão do TJ. Até o aulão do TJ. Então, tá. Eu espero você estar, viu? Eu quero ver. Olha, eu quero ver vocês lá. É porque assim, eu quero ver mesmo. Pessoal, vem! Então Tem tá alguém bom. vindo aqui. Então tá jóia. Fala oi pra galera, filho. Fala aí, oi, galera. Oi. Então tá bom, pessoal. A gente volta com mais vídeos essa semana. Tchau, tchau. Igor, Angélica, Vinícius, Paulo Sumariva e outros tantos. Obrigado pela participação de vocês. Tchau, Tchau, tchau. que o meu pai falou. Tchau, tchau, tchau.